Irmãos, pega a tua Bíblia, vamos lá no final da Bíblia, Apocalipse. Glória a Deus. Vamos meditar em Apocalipse, capítulo 22 de Apocalipse. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse, capítulo 22. A partir do versículo 13, irmãos. Vamos ler a partir do 8. Capítulo 22, versículo 8. Amém? A Bíblia fala assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E, quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faça isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continua o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém? Então pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos,
Você viu que palavra? Essa palavra, ela vem de encontro, né, nesses últimos dias da igreja na terra. Por que os últimos dias? Porque por a ciência se multiplicar, então ia ser feito algo na palavra que ela não ia estar mais original, né? Então vem se mudando com o tempo. Hoje nós sabemos que existem bíblias, né, de todos os jeitos. Tem Bíblia para mulher, tem Bíblia para homem, tem Bíblia para jovem, tem Bíblia para adolescente, tem Bíblia para criança, né? Então isso, conforme o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, então vai se mudando, né? Mas Deus não muda, a palavra de Deus não muda. Então você vê que aqui em Apocalipse, que é o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, é o fim. Apocalipse, ele revela aqui, né, as profecias daquilo que se cumpriria nos últimos dias, né? Então está aqui falando a palavra de Deus. E Deus, então, ele vem falar com João através do anjo. E a Bíblia fala então que João, ele foi se prostrar diante do anjo. Se um anjo hoje aparecer para você, irmão, você se prostraria diante de um anjo? Porque João aqui fez isso. João aqui, ele viu o anjo, né? Eu creio que seria um ser muito lindo, né? Um ser diferente, um ser que não tem como a gente descrever. Eu não sei se você já viu o anjo. Eu nunca vi assim falar. Talvez eu até já tive essa oportunidade, mas não atentei, porque a Bíblia Sagrada fala que anjos já falaram conosco e nós não atentou que era anjo. É bíblico, está na Bíblia. Muitas vezes uma pessoa encontra você na rua, fala com você e de repente vira uma esquina, você não sabe quem, se sumiu, né? Se era uma pessoa mesmo, se era Deus enviando um anjo para poder falar com você. Porque Deus, Ele é luz, e a Bíblia fala que Ele se transfigura em quem Ele quiser. Deus é Deus, né? Você vê, a Bíblia fala que ia a caminho de Emaús, ia dois voltando para Jerusalém, porque tinha acontecido algo em Jerusalém, e fazia já 3 dias, e a Bíblia Sagrada fala que ele ia a caminho, Jesus apareceu aos dois, e foi falando com ele todo o tempo, com os dois, e os dois não perceberam que era Jesus, não perceberam. Aí chegou numa encruzilhada, Jesus então despediu deles. Quando foi, aí eles clamaram: não, fica conosco, porque é tarde, e esse caminho é perigoso. Então Jesus vem e volta, e vai para onde? Para Emaús, junto com os dois. E aí Jesus chega na casa, a Bíblia fala que ele hospedou Jesus, e na hora da refeição, na hora de se alimentar, sentado na mesa, o que aconteceu? Eles começaram a conversar, eles começaram a conversar um com o outro, e de repente, a Bíblia fala que Deus, Ele permite que os olhos deles se abram, e aí eles viram que era Jesus. Por quê? Porque quando ele falava, ele não mostrava a aparência dele como Jesus, mas a Bíblia fala que o coração dos dois ardia. E é assim, quando Deus fala realmente em nossos corações, irmãos, o nosso coração arde, né? A gente fica com prazer diferente conforme a gente tem, né? A Bíblia fala que há um gozo dentro de nós, né? Quando Deus fala conosco, quando Deus age, quando acontece algo sobrenatural que a gente sabe que é Deus que está fazendo, Deus que está mostrando. Então a Bíblia fala que então abriu os olhos deles, e de repente quando eles olharam, o que aconteceu? Jesus foi embora, né? Desapareceu, foi transladado.
E eles então falaram, viu, quando nós vinha no caminho, nós conversando com aquele homem, ele não ardia o nosso coração? Ardia, então, vamos voltar de novo para Jerusalém. E eles correram para Jerusalém, porque havia uma promessa, né? Deus falou para eles não sair de Jerusalém, né? Ficasse lá, né? Porque a profecia ia se cumprir. Ao terceiro dia Jesus ia ressuscitar. Então, a Bíblia fala então que esse anjo aqui também apareceu para João. E a Bíblia fala aqui, ó, eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. Ele não só ouviu, ele viu, né? Ele estava lá, presente. Ele viu os testemunhos. Esse João aqui, a Bíblia fala que ele era o amado de Cristo. Vocês sabiam? O único que está aqui na Bíblia escrito fala assim que Jesus o amava. Era o amado. Era aquele que se dobrava nos ombros de Jesus, dormia nos ombros de Jesus. Tanto que Pedro não foi fazer a pergunta para Jesus quem era o traidor. Mas Pedro falou para João, pergunta para ele quem que é o traidor. Porque João era o amado. Então João, ó, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando, ó, as ouvi e vi. Então o anjo falou com ele, prostrei-me ante os pés do anjo. Então João se prostrou diante do anjo. Só que o anjo falou, não faça isto. Não faça isto. E irmãos, hoje nós vemos pessoas se prostrando em pé de homens. Tem pessoas que se prostram no pé de homens. Aqui nós estamos falando de anjo. Anjo. Deus enviou o anjo para testificar tudo isso que está aqui em Apocalipse para João. E falou para João, escreve. E João escreveu. Então eu não sei, irmãos, as pessoas não param 5 minutos para refletir isso. Falou, mas se Deus, né, enviou um anjo para poder testificar tudo aquilo que está escrito na palavra para João, e João foi se dobrar diante do anjo, e o anjo bradou, falou, não faça isso, não faça isso, ó, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou estas coisas. Irmão, o anjo tinha mostrado tudo aquilo para João, tudo. E a Bíblia fala então que, ó, essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faça isso. Não faça isso. Eu sou. Olha o que o anjo é, irmãos. O anjo na nossa vida, irmãos, a Bíblia fala que ele é o quê? Ele é o nosso guardador, irmãos. A Bíblia fala que os anjos ficam postos em pontos, nos guardando. Vocês sabiam? O inimigo tem os pontos deles também. Você vê, eu sempre comento, você pega o zoológico, tem um reto, que sai lá no Tangará. Sempre tem acidente naquele lugar. Aí eu te falo, mas é um reto, como que consegue ter um acidente ali? Eu saí um dia da Fundação Casa, eram umas 4:30 da tarde, e eu presenciei um acidente, de uma moto grande, o cara caindo, eu dei a volta, corri lá e fui socorrer ele, e ele falava para mim assim, ó, e era uma turma de moto, já tinha passado todos, a esposa dele também tinha passado, estava numa moto, e ele caiu, mas acabou com a moto, irmãos, acabou, uma moto muito grande, 1000 e pouco cilindrada, e ele parou um palmo de uma haste de ferro, um palmo da guia, assim, que ele ia bater a cabeça, e ele tudo torcido no chão ali. E aí eu falei para ele assim, calma, ó, espera aí, já vamos ligar aqui, vai vir um resgate. Começou a chegar pessoas, parar também para ajudar. Ele falava assim para mim, ó, pega a minha Bíblia que está atrás da moto. Eu falei, ó, calma, já não pega. Ó, mas o que aconteceu?
né? Ele falou assim: eu caí num buraco. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, tinha acabado de reformar a estrada, não tinha buraco, não tinha buraco, e não tem até hoje, não tem. E eu falei para ele: irmão, mas não tem buraco, irmãos. Irmão, não tem buraco. Não, mas não, eu caí, eu bati o pneu no buraco. Irmãos, é impressionante, nesse mesmo ponto, né, sempre tem acidente. Quem lembra da história do Cine Privé de Bauru, quando caiu aquele muro sobre aquela mulher que passava ali? Você vê, era um demônio alojado ali, irmãos. Eles têm os pontos estratégicos deles, eles ficam. Antigamente, o presidente Kennedy, né, Marcondes Salgado, toda aquela região ali era um centro de prostituição. Por isso que o Cine Privé é ali, por isso que existia aquele cine ali. Ali era a prostituição onde no passado. Depois, o que aconteceu? A cidade foi crescendo, eles saíram dali e foram se instalar aonde? Lá naquela região onde é hoje o Ferradura Mirim, aquela região ali para cima do Tangará, aquela região ali. Ali era uma cidade de prostituição. Eu lembro, quando era jovem, eu tinha 11, 12 anos. Ali era um centro de prostituição. Então foram todos para lá. Hoje, irmãos, se você sair daqui à noite e passar lá na Presidente Kennedy, na Marcondes Salgado, você vai ver que de novo migraram de novo para lá, voltaram tudo para lá. Por quê? Porque o demônio, ele é assim, irmãos, ele faz morada no lugar, e aí um tempo ele sai, mas ele volta. Por isso que também tem um exemplo para nossas vidas. Então um demônio, quando estava morando em nós, o que acontece quando a gente encontra a luz? Né? A Bíblia Sagrada fala que ele tem que sair, porque a luz resplandeceu dentro de nós. E o diabo, ele tem que ficar em trevas. O demônio tem que ficar em trevas. Então a Bíblia fala que quando a gente aceita Jesus, quer Jesus, entrega a nossa vida para Jesus, a Bíblia fala que os anjos, ele acampa em nosso redor, né? E ao derredor fica quem? Os demônios, os anjos caídos. Irmãos, são anjos. Vocês sabiam que os demônios eram chamados anjos? A Bíblia Sagrada fala que quando Satanás veio para a terra, ele veio com ele 1/3 de anjos. 1/3 de anjos. Por isso que nós não temos o hábito, né, de adorar anjos, adorar demônios, como a idolatria faz. Por isso que chama o terço. Vocês entenderam? O terço é isso. Cada bolinha daquela ali significa um demônio. Você vê, na inocência do ser humano, entre aspas, porque muitos já sabem, mas não quer abrir os olhos. Porque aonde acaba? Na cruz. Na cruz. E cruz, para nós igreja, não é bênção. Cruz é maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, que é pendurado na cruz. Então a pessoa é maldita. Aí você fala assim, mas Jesus era maldito? Não. Jesus, ele se fez maldito por nós. Vocês entenderam? Ele não era maldito, mas ele falou: Pai, eu vou pagar o preço. Eu vou ser maldito por causa deles, mas a Bíblia Sagrada fala que a morte não pôde detê-lo, porque nele não existia pecado, e se não existia pecado, não tinha maldição sobre a vida dele, porque maldição, irmão, é gerado por causa do pecado. Maldição é gerada por causa do pecado. Por quê? Um exemplo, a pessoa que era pendurada no madeiro, quem que era pendurado no madeiro na Bíblia Sagrada no Velho Testamento? Era o que? Os assassinos, os ladrões,
todo aquele que era maldito. Então, a morte de cruz era isso. Só que havia uma injustiça. Havia uma injustiça. Porque o julgamento era por quem? Por homens. Então muitas pessoas eram crucificadas, né, erradamente. Por quê? Porque era condenada por homens. Um exemplo, na cruz do Calvário, a Bíblia fala que tinha dois. Jesus estava no meio, um do lado esquerdo, outro do lado direito. E o que fala a palavra? A palavra de Deus fala que um falou o quê? Mas você não é Deus? Você não é Jesus? Ué, desce daí, salva nós. Ó. E o outro manda ele calar a boca. Fala, ei, cala a boca aí. Eu e você estamos aqui porque nós merecemos. Nós merecemos, mas esse não merece. E o que ele fez? Olhou para Jesus e ele fez diferente. Ele falou, olha, ele confessou para Jesus. Ele falou assim, Jesus, eu sou ladrão, eu sou assassino, eu sou tudo de errado, eu se prostituo, faço tudo. Mas ó, quando você chegar no teu reino, lembra-se de mim. Ó, e o que Jesus falou para ele? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Porque ele reconheceu. Então nós também temos que reconhecer. João, aqui, né, ele se prostrou diante do anjo, e o anjo aqui reconheceu. Porque se o anjo aceita a adoração de João, esse anjo aqui ia acontecer a mesma coisa que aqueles que caíram com Satanás. Esse anjo aqui ia ser condenado. Mas não, ele reconheceu, porque ele ouviu, né, o que Deus tinha falado para ele. Ele aprendeu, ele sabia quem era Deus, e ele sabia que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Olha isso, irmãos. No reino espiritual, irmão, nós somos filhos de Deus. E os anjos são criados por Deus. Olha a diferença, irmãos. Nós somos filhos. Então os anjos, ele guarda as nossas vidas, ele guarda a nossa casa, ele guarda a nossa família, ele guarda os nossos filhos. Irmãos, nós não vê, muitas vezes nós não vê, mas nós não sabemos quantos livramentos Deus já deu para os nossos filhos, quantos livramentos Deus deu para nossas vidas, mas nós não viu. E Deus fez. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada fala que os anjos trabalham para todos os filhos de Deus. Guarda. Olha que Deus grande é esse, irmãos. Ele criou um exército só para poder guardar as nossas vidas. Então nada é por acaso. Nada é por acaso. Muitas vezes a pessoa fala assim, alguém falou para o meu pai, alguém falou para minha mãe, alguém falou para minha esposa, alguém falou para o meu marido. Não, irmãos, tem um anjo do Senhor aí, ó, falando, não tem jeito. Por isso que a Bíblia fala que nada fica em oculto. Então nessa mensagem, Deus envia aqui o anjo, né, que João viu, né, e ouviu. E a Bíblia Sagrada fala então, ó, disse-me ainda, ó, no versículo 9, então ele me disse, não faça isso, eu sou conservo teu, ó, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro, adora a Deus. Então a Bíblia está falando que aqueles que guardam a palavra desse livro, ele é conservo, ele cuida. Então aí você vai falar assim, irmão, mas e aqueles lá, quando Roma jogaram, né, para os leões devorarem? Os anjos estavam guardando.
Porque, irmãos, ó, eu já tive essa experiência. Uma vez eu queimei a mão e a dor era tão intensa que chegou uma hora que eu não sentia mais. Não sentia mais. E eu cheguei no hospital, a mulher assim desesperada falou: moço, meu Deus, quiseram levar eu já para UTI porque minha mão estava pendurada, a pele assim tudo para baixo. E aí me levou e falou: tá doendo, dá injeção nele. E eu não estava sentindo nada. Eu falei para ela: eu não estou sentindo. Ela falou: não, mas eu não estou sentindo. E olha que eu era do mundo, irmão, não era nem ainda Jesus. Mas por que Deus estava me guardando naquela hora? Porque inocentemente aconteceu aquilo, né? Eu estava num churrasco e por brincadeira, ó, presta atenção, viu? Cuidado, porque o diabo usa pessoas e a pessoa nem percebe. Eu estava num churrasco e teve uma festa grande com um monte de pessoas, tinha um jogo de futebol, era um time que veio do Rio de Janeiro, de um irmão que está no Japão, e aí ele tem um sítio aqui em Bauru, ele fez um campo, e aí juntou todo mundo lá, e aí a carne estava queimando. E todo mundo tinha comprado a carne, pagada, cada um tinha levado um pouco, e eu vi a carne queimando e eu fui falar, falei: meu, vocês estão aí bebendo e tal, e a carne queimando lá? Aí ele falou assim: cuida você lá então. Aí eu falei: tá bom. E eu fui cuidar da carne. Só que chegou lá, tinha 2 garrafas em cima, uma de água e uma de álcool. E eu perguntei, ele falou: não, pode pegar o que é uma e joga lá. E eu joguei. O que era? Álcool. E o álcool veio na minha mão, que eu fiz isso, né? E acabou. E todo mundo ficou desesperado, acabou a festa. Por quê? Aí correu, todo mundo colocou no carro e corre, porque ficou feio, irmãos. Eu tinha a foto, mas eu perdi a foto. Mas ficou feio mesmo, minha mão. Ficou feio, ficou pendurado. Se você ver minha mão hoje aqui, você não acredita, mas ficou feio, né? Essa pele aqui caiu tudo assim para baixo. Ficou uma coisa horrível. Então eu não estava sentindo mais a dor. Hoje eu entendo isso. Eu entendo que Deus estava me guardando, porque, né, pela mulher que estava lá no hospital, eu estava morrendo de dor pela queimadura, né, por ter, tá vendo que lá aquele branco, né, que fica branco, né, fica uma coisa muito estranha. Então o anjo estava me guardando. E assim é nesses dias, irmãos. Então quando o anjo fala aqui para João não fazer aquilo, é porque a Bíblia fala que nós só podemos adorar quem? A Deus e mais ninguém. Nós não podemos se dobrar diante de ninguém, irmãos. Nem diante de homem, de ninguém. Se um pastor grande, conhecido, que tem multidões, falar para você se prostrar diante dele, repreende ele. Porque, irmãos, o anjo do Senhor falou isso para João: João, não faça isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas, e de todo aquele que guarda a palavra deste livro. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Não foi para ele não selar, não era para ele dar o fim. Pronto, chegou o fim. Não cele. Por quê? Porque a Bíblia fala que porque o tempo está próximo. Próximo do quê? Que tempo é esse? O tempo que Deus vai vir tirar a igreja. O Espírito Santo vai levar a noiva e vai entregar a quem? A Jesus. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele é santo, ele é Deus. Então a qualquer momento vai se cumprir as profecias desse livro. A qualquer momento. Então a Bíblia fala assim: continue o injusto fazendo injustiça. Não cela, deixa. O injusto, continua o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática, na prática da justiça. Então nós temos que praticar isso. Nós temos que praticar a justiça de Deus. Temos que praticar, irmãos. E a Bíblia fala aqui, e o santo continue a santificar-se. Quem que é esse santo? É eu e é você.
Porque quando nós estamos na igreja, nós estamos santificando as nossas vidas. Cada vez que nós subimos para a casa do Senhor, cada vez que nós buscamos a Deus, cada vez que nós deixamos o pecado, né, de lado e buscamos a justiça de Deus em nossas vidas, nós estamos o quê? Santificando, buscando a Deus. Então a Bíblia fala assim: o santo continue a santificar. E eis que venho sem demora, e comigo, quem que está, irmãos? Está com o homem? Está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então não está comigo, pastor, não está com os pastores, isso está com quem? Com Cristo, está com Jesus, irmãos. Então é Jesus que vai retribuir. Por que retribuir? Porque você negou a carne, você deixou de lado o pecado, você lutou contra o pecado, você não aceitou o pecado. Então Jesus vai retribuir também você, Jesus vai retribuir eu, Jesus vai nos retribuir. Aqui a cada um segundo as suas obras. Aí no versículo 13 ele fala quem é ele, porque ele não muda, irmãos. O mesmo Jesus de Gênesis é o mesmo Jesus de Apocalipse. O Deus de Gênesis é o mesmo Deus de Apocalipse. O mesmo Espírito que estava lá em Gênesis é o mesmo Espírito que está em Apocalipse, que está no fim. Não muda. Então, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, Jesus é o princípio e Ele é o fim. Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o primeiro e o último. Então não vai ter outro, não vai ter outro, irmãos, não vai ter outro. Bem-aventurados. O que é bem-aventurança? Bem-aventurado é feliz. Feliz, irmão, é aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, feliz é aqueles que lavam as vestes, né? Mas nós estamos falando de vestes espiritual, irmãos. Nós não estamos falando de vestes, né, natural. Então, feliz é aquele que lava o coração com o sangue do Cordeiro. Feliz é aquele que lava a mente com o sangue do Cordeiro. Porque lá em Gênesis, Adão e Eva estavam nus. Eles não tinham essa vestimenta natural que hoje nós temos, essa roupa para cobrir nosso corpo. Não, lá estava nu. Então quando Deus fala que felizes são aqueles que lavam as suas vestiduras, então feliz é aquele que lava o teu rim, teu fígado, todo o teu corpo, no sangue do Cordeiro. Por isso que o sangue do Cordeiro, o que acontece? Ele nos purifica de todos os nossos pecados. Então ele lava o que? O pecado. E aonde está o pecado alojado, ele não pode ficar. A doença é o que? É um ato do pecado. Por que nós somos doentes hoje? Nós somos doentes por causa do pecado. O pecado gera o que? Gera morte. Então a morte pode gerar no rim, pode morrer o rim. O pecado pode gerar, né, a morte de um braço, né? Pode gerar de qualquer parte do nosso corpo.
Por isso que nós temos que sempre estar lavando, né, as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Para que lhe assista o direito à árvore da vida. Por quê? Porque no céu não entra, meus irmãos, não vai entrar pessoas, né, contaminadas do pecado. Contaminada. Porque uma coisa é você estar contaminado, outra coisa é você estar se limpando. Nós estamos se limpando. Você não pode falar que não tem pecado, eu não posso falar que eu não tenho pecado. Todos nós somos pecadores, está escrito. João fala sobre isso. João fala, aquele que fala que não tem pecado, já está pecando. Então, a Bíblia Sagrada fala que nós, né, estamos se limpando a cada dia. Tem algo que você vai fazer hoje, que algo, né, testifica, fala, isso aí é errado. E você sabe que é errado. Você olha para uma coisa que não é tua, você sabe que alguma coisa fala assim, cuidado, aquela mulher não é tua. Aquele marido não é teu, aquele filho não é teu, aquela filha não é tua. Então cuidado, né? Aquele carro não é teu, aquela casa não é tua, né? Então a Bíblia Sagrada fala, para que lhe assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, irmãos, para nós entrar pelas portas da cidade, que está escrito aqui, a gente tem que estar o quê? Se santificando. Que aquele que entrar pela janela, o que vai acontecer? Vai ser jogado para fora. Vai ser jogado para fora. Porque é bem claro, irmãos, o único que pode, né, abrir a janela do céu é Deus. Vocês sabiam disso? Janela não se abre para o lado de fora. Janela só se abre por lado de dentro, viu? Porta sim. Porta hoje você tem o direito, você tem, né, o direito de chegar e abrir e entrar, se você desejar. A porta está aberta, né? A porta está aberta. É só você largar o pecado, entrar por essa porta e passar para o lado de dentro. Mas a janela não. Por isso que a Bíblia fala assim, que aquele que é fiel com Deus, o que vai acontecer? Ele abre as janelas do céu e derrama bênção sem medida. Sem medida, irmãos. Que a pessoa fica tão perdida que ela tanta bênção que ela recebe que ela não sabe nem como fazer com tanto que ela vai receber do Senhor. Então, a Bíblia fala assim, Jesus. Olha aqui quem já estava falando. O anjo estava falando, né? O Jesus estava falando através do anjo. Eu, Jesus, enviei, o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou, a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, é de graça. Quem quiser, é de graça a água da vida. Quem quiser é de graça, irmão, recebe o Espírito Santo. É de graça. É de graça. E a Bíblia fala então aqui, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Olha, irmãos,
Ai daquele que acrescenta. Essa semana eu vi na internet que acharam uma Bíblia mais antiga, né, que tem coisas que não está escrita aqui, que estão escritas lá. Irmãos, por isso que a Bíblia fala que nós temos que meditar na palavra de dia e de noite. Porque vai chegar uma hora que a palavra vai estar tão distorcida que a pessoa vai ficar em dúvida. Principalmente as gerações que estão agora vindo, que não tem hábito de ler a palavra. Vai ser tirado palavras e colocado palavras no lugar. Mas palavra para o ego de quem? Daquelas pessoas que estão contaminadas por aquele pecado, por aquela mentira. Porque a própria palavra fala que Deus vai permitir isso. Deus vai permitir. Deus, ele vai permitir um espírito do engano. Porque é o que a pessoa está querendo. E Deus deu livre-arbítrio para a escolha. Então, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus, olha quem que vai tirar aqui, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, todas as bênçãos que estão escritas nessa Bíblia, vai ser tirado dessa pessoa. As promessas. Nas ruas de ouro ela não vai andar. Não vai andar. Dores ela vai ter continuamente, porque não vai ser tirado. As enfermidades, porque é o que está escrito. Então, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Se você pegar aqui, Tessalonicense, abre lá na sua Bíblia. Tessalonicense, segundo Tessalonicense, irmãos, capítulo 2, versículo a partir do 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Já opera, irmãos. Já está trabalhando já. E aguarda. Só está esperando. Somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem que é que detém esse demônio, esse espírito, é o Espírito Santo. Por quê? Porque enquanto o Espírito Santo está aqui, a igreja também está. E é uma promessa sobre a igreja, né? Através do Espírito Santo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aí a Bíblia fala assim, então, o que vai acontecer? Será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor, Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás,
com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ó, com poder, com sinais e com prodígios da mentira. Vai enganar e a pessoa vai acreditar. Ó, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque, ó, não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro. Tá vendo? Deus vai mandar. Não é o diabo, irmãos. Porque é o que o homem quer. Então você quer ser enganado, você não quer ler a palavra, você quer ficar ouvindo voz estranha? Então tá bom. Ó, e por esse motivo, pois que Deus. Então o povo fica aí fora, amor, 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 Deus é amor mesmo. Mas olha aqui, ó, o próprio Deus vai fazer isso. Então Deus é justiça também. Porque, ó, e por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, ó, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então tá aí, tá vendo? Foi Deus, não foi Satanás, não. Porque vai chegar uma hora, irmãos, que vai acontecer isso. Você quer ser enganado? Então tá bom, fica lendo livros que não edifica a tua vida, fica buscando uma saída na Bíblia, né, para prostituição, fica achando uma saída para o adultério, fica achando uma saída para o eu, para o orgulho, fica achando uma saída para a inveja, fica. É isso que Deus está falando. As pessoas ficam procurando caminhos, irmãos, para poder justificar uma coisa que não é certo. Não tem jeito, é bíblico, né? O mundo está assim. O mundo busca justificativa do erro. Ah, mas quem é você para me julgar? Ah, mas quem é você para me condenar? Não sou eu, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não tem para onde correr. A palavra de Deus vai se cumprir, doa quem doer. Você viu lá, vai chegar aquele dia que Deus vai abrir lá em João e vai falar, ó, você não leu lá? Que nem os anjos, vocês podem adorar nem os anjos, só a mim e mais ninguém. Os anjos são conservos teus, eles têm que obedecer a minha ordem. Eu mandei eles ir lá e guardar vocês. Eu não mandei ele ir lá falar que é maior que vocês. Eu não mandei ir lá ele falar que ele está por cima de vocês, não. Eu falei para eles ir guardar, e proteger, e cuidar. Porque eles foram feitos criatura, mas vocês foram feitos imagem e semelhança minha. Vocês foram feitos, né, como filhos. Então, irmãos, se o ser humano quer continuar sendo criatura, o que a gente pode fazer? A Bíblia é bem clara. A gente só se torna filho de Deus quando a gente aceita Ele como o único suficiente Salvador da nossa vida. Porque enquanto estiver nesse mundo, irmãos, ó, Marcos capítulo 16, vai lá na sua Bíblia. Marcos capítulo 16, glória a Deus. A partir do versículo 14, capítulo 16, versículo 14, ó.
Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você viu? Vai, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não está escrito aqui, ó. E disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todos os meus filhos. Não está escrito isso. Está escrito toda criatura. E o que é criatura? Algo que foi criado por Deus. Entendeu? Criado. Só que a Bíblia fala assim, ó: quem crer, aí muda a história, e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, quem crer, deixa de ser criatura e se torna o quê? Filho de Deus. Deixou de ser criatura, agora se tornou filho, porque creu que Deus é o Criador de todas as coisas, até da vida dele. Porque não há ser maior, irmão, do que tão bem feito como o ser humano. Não existe. O ser humano tem o domínio sobre todos os animais. Não é os animais que têm o domínio sobre nós. Nós dominamos os animais. Irmãos, olha onde nós estamos. O ser humano tem uma inteligência, irmãos, é fora do normal. Hoje você está aqui, ó, estou sendo filmado aqui, isso aqui daqui a pouco vai para um computador, do computador vai ser transmitido para o mundo inteiro. O mundo inteiro pode acessar e vai assistir esse culto, em questão de segundos, em questão de apertar teclas lá e abrir, e todo mundo vai estar assistindo. Olha a tecnologia que nós estamos aqui, eu estou com o microfone falando, está saindo a voz ali num aparelho. Então, a Bíblia Sagrada fala que nós somos dotados de sabedoria, ciência e conhecimento. Olha o que se faz com o ferro, né? Uma rocha. Olha a medicina, como que está avançada, né? A gente vê instrumentos que o homem nem coloca a mão mais dentro do corpo da pessoa, a ferramenta entra lá dentro, faz a cirurgia, um robô. Como que pode? Irmãos, nós estamos aqui agora, os aeroportos estão lotados, descendo e subindo avião, um motor que levanta quantas toneladas para cima e não cai, turbinas funcionando. São coisas que a gente parar 5 minutos e vê, olha onde o ser humano chegou. E Daniel já falava sobre isso. Daniel falava que por esses dias, pelos últimos dias, a ciência se multiplicaria de uma tal modo que as pessoas iam se assustar. Irmãos, carros que voam, pessoas que estão voando, pessoas que colocam um equipamento nas costas e saem de uma cidade para outra. Já existe isso. Já existe isso, né? Carros, né, velozes, carro que não faz mais barulho, carros elétricos, você liga, não tem barulho de motor. Aonde chegou o conhecimento? Energia solar que foi descoberta pelo homem, que hoje mais nós estamos aqui usando a energia, mas daqui uns dias, né, todo mundo aí vai ter suas placas em cima da casa, gerando energia para ser consumida na sua casa. Olha aonde chegou o ser humano. Então, irmãos, olha a tecnologia. Então o ser humano é dotado de um conhecimento, de uma sabedoria muito grande, irmãos, mas está usando também para o lado do mal. Olha esse
essa droga nova aí, como chama? K9. Hoje eu vi um corpo de uma pessoa, o braço estava por trás, a cabeça caída para cá, estava usando K9. Entrou em frente de um carro, drogado, aí foram ver, fizeram o exame, estava... Tá aí, ó, as drogas destruindo nossos jovens, né? Estamos aqui agora, jovens desafiando um outro, né? Querendo ser melhor, querendo se aparecer. Irmãos, o que mais acontece com as drogas é isso aí, a pessoa fala assim, duvido, você usa. Recentemente uma mãe falou para a filha, falou assim, você não para porque você não quer. E começou a humilhar a menina, e o que aconteceu? Ela foi usar para dizer que ela conseguia. Sabe o que aconteceu? Ficou viciada. Aí o pai estava em Portugal, a trabalho, o pai teve que vir embora. Quando chegou em casa, pegou a mãe e a filha, tinha vendido tudo que estava dentro de casa, vendeu tudo, por causa das drogas. Desafio, não tem que desafiar nada, irmãos. Se o teu filho, ou tua filha, ou qualquer um que está perto de você, entrou nisso, não tem que desafiar. Porque ninguém pode tentar Deus. Você está tentando Deus. Você está querendo dizer que você é mais forte do que Deus. Porque se Deus permitiu acontecer aquilo, você está querendo dizer o quê? Eu vou cheirar, vou fumar, e você vai ver, eu não vou viciar. Aí o que acontece? Olha o que aconteceu com essa mãe. Não, você tem que temer a Deus. Porque se Deus permitiu, é porque essa pessoa também desafiou a Deus. Ela desafiou a Deus. E a Bíblia fala que Deus ninguém tenta. Deus ninguém tenta. Não adianta, irmãos. Cazuza fumou um brau, né, uma maconha, e soprou para cima e ofereceu para quem? Para Jesus. Morreu como? Seco, né? HIV, situação que ele morreu. Irmãos, as pessoas ficam brincando aí, tantos outros a gente ouve falar aí, né? Fica brincando, zombando de Deus, e Deus vai tendo misericórdia, Deus vai tendo misericórdia. Então, a Bíblia fala que de Deus ninguém zomba. Estão zombando da palavra de Deus, estão mudando a Bíblia, né? Tirando textos da Bíblia. Hoje tem a Bíblia dos gays, vocês sabiam disso? Tem a Bíblia, tirou os textos, aonde fala. Tem a igreja satanista, e usa a Bíblia. Usa a Bíblia. Retorce as palavras e usa a Bíblia, né? Chama um homem de capa preta, aquele lá de cima. Quando você vê uma pessoa falar para você, não, lá de cima, você já repreende. Ele tem um nome, sabia? Ele é o teu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o teu Senhor, Ele é o meu Redentor. Ele também pode ser o teu Redentor, se você quiser. Mas o lá de cima, quem é lá de cima? Muitas vezes ele está falando o cara de baixo, que já caiu. Ele está achando que está lá em cima ainda, não está. A Bíblia Sagrada fala que ele caiu, né, do céu como o quê? Um raio, né? E com ele um terço de anjo com ele junto. Porque se rebelaram, foram na onda do diabo. O diabo se achou o grande lá, que ser igual a Deus. E você vê como ele entra com palavras, né, sutil. O que ele falou para Eva? Olha lá no texto, pega lá no texto, vamos lá em Gênesis. Olha o que ele falou para Eva. Versículo 3. A partir do primeiro versículo, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: olha isso, é assim que Deus diz?
Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha o que ele falou para a mulher. Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, olha o que a serpente falou. Então a serpente disse à mulher: é certo. Olha aí, ó. Não está isso escrito na sua Bíblia? É certo, ó. É certo. Então muitas vezes a pessoa vai falar para você: não, ó, o Deus que você serve é verdadeiro, é certo mesmo. Só que olha o que ele falou aqui, ó. É certo que não morrereis. Tá vendo? Então a pessoa peca. Ela fala assim, a outra fala assim: não, isso aí não vai matar você não, por causa que você traiu teu marido. Não vai te matar não, para. Isso aí é conversa, isso aí Deus tem misericórdia. Ó, é certo que não morrereis. Deu a certeza para ela: você não vai morrer não. Ó, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, Deus sabe disso, ó. Se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Tá vendo? Então você vai ser como Deus. Deus sabe disso. Não tem problema não. Você viu como o diabo é astuto? Ele fala para você: não, faz mesmo, vai lá, não tem problema não. É certo, ó, Deus realmente falou isso mesmo, mas sabe por quê? Porque Deus sabe que no dia que você comer, ó, Deus sabe o dia que você comer. Tipo assim, tá falando: vai lá e come. Porque Deus já sabe. Não vai acontecer nada com você. Não. Não, os afeminados não vai para o inferno não. Deus sabe. Né? Os idólatras, não. Deus sabe, acha a pessoa, mas Deus conhece o coração dela. Deus sabe. Irmãos, tem que tomar cuidado. O diabo falou isso para Eva. Ó, é certo, tem um E e um centro, é certo, ó, que não morrerás. Deu a certeza para ela, Deus é amor. Você acha que Deus vai te condenar por causa? Não. Você ficar fornicando, não, Deus não vai te condenar por causa disso. Ficar no adultério, não. Ficar amaziado, não tem problema não, não tem problema não. Não tem problema você assumir o teu marido, não tem problema você assumir a tua esposa. Fica do jeito que você está, não tem problema não. Deus sabe, Deus conhece o teu coração. É isso que as pessoas falam. Deus conhece o teu coração. Então, a Bíblia fala assim, ó: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ó, vendo a mulher, ela viu que foi bom a proposta, ó. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido. Ó, deu para o marido. Não, pode comer. Você acha que Deus vai fazer isso? Acho que Deus... Mas Adão sabia, viu, irmãos? Que Deus era justo, viu? Não vai pensando que Adão comeu fácil assim, não, viu? Eu não creio, não. Comeu fácil, não. Ele comeu porque ele sabia que a palavra de Deus era sim, sim ou não, não. Viu? Ele sabia que por causa daquilo ela ia morrer. Ia morrer. Por causa daquele pecado. E a Bíblia Sagrada é bem clara.
quando nós lemos aquele texto que como Cristo morreu pela igreja, o marido também tem que morrer pela esposa, o que Adão fez é o quê? Morrer por Eva. Só isso. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui. Timóteo. Vai lá em Timóteo. Timóteo capítulo 2, versículo partido 13. Primeiro Timóteo capítulo 2, versículo partido 13. Amém, igreja? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Isto é o apóstolo Paulo falando, viu, irmãos? Sou eu não, viu? É a Bíblia. Ó. E Adão não foi iludido, viu? Adão não foi iludido, viu, irmãos? Está escrito aqui, viu? Ele não foi iludido. Eva não chavecou ele, viu? Convenceu. Não, não convenceu. Então, é bíblico. Está aqui, ó. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ó, todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então você viu como é sério, irmãos? Então, a Bíblia fala que como Cristo morreu pela igreja, o marido tem que morrer pela esposa. Mas não é isso que nós vemos o ensinamento aí, irmãos. Né? Nós vemos sim, maridos maltratando as esposas, marido fazendo mal para as esposas. Adão não fez isso. Adão viu que Eva errou. E por causa daquele erro, o que ela fez? O que ele fez? Ele também comeu o fruto. Porque ele sabia quem era Deus. Deus é sim, sim ou não, não. Então ele foi e comeu do fruto, né? Junto com Eva, porque ela deu para ele, e ele sabendo quem era Deus. Então o que aconteceu? A Bíblia Sagrada fala que os dois caíram em transgressão. Então, está aqui, ó. Não é eu que estou falando, é a Bíblia, né? 2 Timóteo capítulo 13, ó. Capítulo 14. Adão não foi iludido. Então Adão não foi iludido. Ele comeu o fruto consciente, irmãos. Ele não comeu o fruto porque Eva enganou ele. Não, Eva não enganou ele, não. Ele comeu consciente, porque a própria Bíblia fala. A Bíblia fala assim, ó, que o primeiro homem foi vencido, mas o segundo, né, se tornou o primeiro. Então o primeiro foi vencido pelo pecado, mas o segundo, o que aconteceu? Venceu o pecado, se tornou o primeiro. Porque Jesus sempre foi o primeiro. Por isso que a Bíblia fala que como Cristo morreu pela igreja, o marido também morre pela esposa. Então olha a responsabilidade do homem, né, perante a família. Tanto que a Bíblia fala que o homem, ele é o quê? O provedor da casa, né? A responsabilidade do homem é ser o provedor, né? Então, e a mulher sabe o que acontece, edifica a casa. Por quê? Porque olha a missão da mãe, olha a missão das mulheres, como é grande perante Deus. Irmãos, mulheres foram geradas para gerar filhos de Deus. Ó, olha que missão. Missão muito grande. É uma missão muito grande. Está escrito aqui, ó. Todavia será preservada, ó, através de sua missão de mãe, se ela permanecer, ó, em fé
e amor e santificação com bom senso. Então é muito sério. Então a gente tem que tomar cuidado. O diabo, irmãos, ele é muito... você viu lá que ele falou? É certo. Ela deu certeza para Eva. Não, pode comer, não vai acontecer nada. Um pecado não vai dar nada. Uma mentirinha não vai dar nada. Uma bebidinha não vai dar nada. Um cigarrinho não vai dar nada. Irmão, vai dar uma coisa muito grande. É o que está escrito na Bíblia. Vai gerar a morte. Você viu o que aconteceu lá? Ela só conhecia o quê? Só o bem. Eva não conhecia, Adão e Eva não conheciam o lado mal. Não. Porque eles foram gerados do quê? Do amor. E o amor tem lado mal? Não tem lado mal, né? O amor não tem, né? O amor, ele supera todas as coisas. Não é isso que está escrito lá em Coríntios? Tudo. Os ciúmes, tudo. Mas a Bíblia Sagrada fala que por causa desse pecado entrou a justiça, né? A justiça estava sobre quem só? Só sobre o diabo, só sobre os anjos caídos. Estava sobre eles, mas não sobre o homem e sobre a mulher. Não existia justiça sobre eles. Por quê? Porque eles estavam vivendo em santidade. Eles estavam nus, né? E eles não se envergonhavam da nudez deles. Mas a partir do momento da queda, o que aconteceu? A própria nudez deles, eles se envergonharam. Um olhou para o outro e se escondeu. Se escondeu de Deus. Por quê? Porque eles viram que estava nu. Estava sem aquelas vestes que nós lemos lá na palavra, né? Que é o sangue do Cordeiro. Então hoje nós temos que lavar nossas vestes, todos os dias, irmão, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Todos os dias, irmãos. Pedir para Deus lavar nossa mente, lavar nosso coração, nos lavar, irmãos, porque nós pecamos todos os dias. A Bíblia Sagrada é bem clara, né? Aquele que fala que não tem pecado, já está pecando, porque é o que está escrito na palavra, né? Por isso que nós não podemos julgar, não podemos condenar. Por quê? Porque o próprio Jesus não condenou e não julgou ninguém. A Bíblia Sagrada fala que ele veio para salvar o mundo, não para condenar o mundo. Não é isso que está escrito na palavra? Mas nem todos querem a salvação. Nem todos querem. Por quê? Porque quer andar na prática do pecado, na prática do erro, onde nós deu em Tessalonicenses, né? E o próprio Deus vai fazer isso, vai colocar um espírito do engano aí, ó, e as pessoas vai ser enganada pelo espírito que próprio Deus colocou. Por quê? Porque é o desejo delas, elas não querem. O que Deus pode fazer? A Bíblia fala que Deus deu livre-arbítrio para nós escolhermos, né? Porque alma é o significado do princípio de todas as coisas. A nossa alma tem um direito de escolher, ou servir o espírito que vai voltar a Deus, ou servir a carne. E a carne, nós sabemos que faz a vontade do mundo, e o mundo jaz no maligno. Então nós temos o direito de escolher. Nós estamos no meio dessa história, a nossa alma que está em jogo, né? Por isso que a Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então olha o teu valor. Amém? Então toma cuidado. Nesses últimos dias a Bíblia Sagrada vai ser mudada. Então por isso que a Bíblia fala, Deus fala, medita na minha palavra de dia e de noite. Para quê? Para que quando acontecer isso, a palavra esteja guardada onde? Dentro do teu coração. Porque lá ninguém rouba, né? Dentro de você ninguém pode tirar, né? O que Deus colocou lá, não tira. Tanto que Deus dá exemplo que, né, uma semente caiu em terra boa, a outra caiu no meio das pedras, a outra caiu no meio dos espinhos, não é isso? E o que aconteceu? Uma foi sufocada, a outra veio, né, o tempo logo já, mas teve uma que caiu em boa terra, e ela, a Bíblia Sagrada fala que ela deu fruto, né, se multiplicou. Por quê? Porque ela caiu em terra boa. Então é que essa semente que foi hoje semeada no teu coração, que ela possa dar fruto, viu? Não esqueça, medita na palavra de dia e de noite, porque o próprio Deus falou que não pode tirar nenhum i e nenhum tio da palavra. Mateus capítulo 5, abre lá para você ver. E muitos falam, mas
Deus não muda, irmãos. Ó, Mateus capítulo 5, versículo 17. Olha o que fala a palavra de Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar. O que é revogar? É tirar, né? A lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém? Então vamos ficar de pé. Glória a Deus. Ó, existe um reino nos esperando, viu? E Deus, Ele quer que você faz parte desse reino. Luta, viu? Não dê ouvido à voz estranha, viu? Os jovens, os adolescentes, ó, cuidado com os desafios. Né? Quero ver se você faz isso. Não, você não precisa provar nada para ninguém. Viu, jovens? Ó, vocês aqui, vocês ali, viu, jovens? Vocês não precisam provar nada para ninguém, tá bom? Quando alguém falar assim, perguntar para vocês fazer alguma coisa, fala, não, eu não preciso provar nada para você, né? Não precisa provar nada para ninguém, tá bom? Porque isso está acontecendo nesses últimos dias, né? Os jovens estão entrando nos vícios, né? Estão se prostituindo por causa do que? Desafio. Eu quero ver, duvido que você vai lá e faz isso. Pensa, ó, se eu ir lá e fazer isso, é pecado. Então eu vou estar trazendo maldição para a minha vida. E eu não quero isso para a minha vida, né? Eu quero ter uma vida de paz, eu quero ter uma vida de alegria, eu quero ter uma vida de abundância. E a Bíblia Sagrada fala que aquele que honra, né, pai e mãe, seus dias são longos na terra, né? Então honra o papai, honra a mamãe, porque tudo vai dar certo na vida de vocês, amém? E assim é para nós também, né, irmãos? Nós temos que honrar, né, aquele que nos criou, aquele que nos fez, aquele que nos gerou. Quem nos gerou? Foi Jesus Cristo de Nazaré, né? Ele nos comprou, Ele pagou alto preço por nós, amém? Levanta tuas mãos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em conformidade à Tua palavra, Pai. Nós aqui abençoamos em o nome do Senhor Jesus Cristo, toda a Tua amada igreja, hoje e para todos sempre, e todos digam comigo, amém. Vá em paz, dá uma salva de palmas para Jesus.